Será que Bolsonaro poderá enfrentar pena de prisão por sua tentativa de assassinato contra o presidente Lula da Silva? Nesta análise, descobriremos a probabilidade de ele ir para a cadeia. A estabilidade e a legitimidade de uma democracia dependem dos princípios da justiça, da responsabilidade e do Estado de Direito. Quando líderes políticos se envolvem em atividades criminosas, especialmente aquelas que incluem violência e tentativas de minar as instituições democráticas, é imperativo que enfrentem as consequências legais. No Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi acusado de estar ciente e aprovar um plano de assassinato contra seu sucessor, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como parte de uma tentativa de golpe mais ampla. Essas alegações, respaldadas por evidências de investigações da Polícia Federal e do Ministério Público, apontam para uma violação significativa das normas democráticas. Se considerado culpado, Bolsonaro deve enfrentar a prisão para reforçar o compromisso do Brasil com a justiça, desencorajar a violência política e preservar a ordem democrática. A Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal do Brasil descobriram evidências contundentes sugerindo o envolvimento de Bolsonaro em um plano de assassinato conhecido como a Adaga Verde e Amarela. Essa operação supostamente tinha como alvos Lula e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com planos de envenenamento, explosivos ou ataques diretos com armas de fogo. Documentos oficiais, imagens de vigilância e gravações de áudio do WhatsApp indicam que Bolsonaro não apenas estava ciente do plano, mas também aprovou sua execução. As investigações revelaram que o planejamento foi coordenado dentro do Palácio do Planalto, com aliados próximos de Bolsonaro diretamente envolvidos na estratégia da operação. O esquema acabou fracassando devido à recusa das Forças Armadas em participar, mas o planejamento meticuloso e a clara intenção demonstram um crime sério e passível de punição. O Supremo Tribunal Federal recebeu provas substanciais, incluindo depoimentos de ex-funcionários do governo e relatórios de inteligência detalhando os passos para a execução do plano. Outras evidências incluem comunicações interceptadas que sugerem que Bolsonaro e seus aliados buscavam enfraquecer as instituições democráticas por meio de coerção e violência. Especialistas jurídicos argumentam que tais ações configuram crimes graves, justificando penalidades criminais significativas. O suposto envolvimento de Bolsonaro no plano de assassinato e na tentativa de golpe se enquadra em várias categorias do direito penal, incluindo conspiração para cometer homicídio, atos de terrorismo e subversão da ordem democrática. De acordo com o Código Penal brasileiro, a conspiração para assassinar um funcionário público acarreta penalidades severas, e a tentativa de organizar um golpe de Estado é classificada como crime contra o Estado. Diante da gravidade dessas alegações, Bolsonaro enfrenta acusações que podem resultar em décadas de prisão. Além disso, o direito internacional reforça a necessidade de processar indivíduos envolvidos em crimes contra a democracia. Diversos precedentes jurídicos, como o julgamento de ex-líderes na América Latina por violações dos direitos humanos, sustentam o argumento de que permitir que Bolsonaro escape da justiça criaria um precedente perigoso. Se não for punido, enviará um sinal para futuras figuras políticas de que tentativas de tomar o poder por meios violentos e ilegais não terão consequências reais. Além das implicações legais, a prisão de Bolsonaro é essencial para preservar o tecido democrático do Brasil. As democracias só prosperam quando os líderes políticos são responsabilizados por suas ações. Se Bolsonaro não for processado, isso pode corroer a confiança do público nas instituições democráticas e encorajar futuros líderes a adotarem táticas autoritárias semelhantes. O Estado de Direito deve ser aplicado de maneira imparcial, garantindo que aqueles que conspiram para subverter a democracia enfrentem a plena força da justiça. A história democrática do Brasil foi marcada por períodos de turbulência política, incluindo o regime militar e escândalos de corrupção. No entanto, o país fez progressos significativos no fortalecimento de suas instituições e na garantia de eleições livres e justas. Permitir que Bolsonaro escape do processo judicial reverteria esse progresso e minaria os esforços para manter um governo transparente e responsável. Além disso, as ações de Bolsonaro têm implicações mais amplas para a democracia global. Em uma era em que o retrocesso democrático é uma preocupação crescente no mundo todo, processar um ex-líder por tentativa de violência política enviaria uma mensagem poderosa de que as instituições democráticas não devem ser subestimadas.
Isso demonstraria que a comunidade internacional valoriza a estabilidade democrática e que aqueles que tentam derrubar governos legítimos serão responsabilizados. A falha em processar Bolsonaro poderia ter consequências de longo prazo para o cenário político do Brasil. Sua influência contínua, especialmente entre os apoiadores da extrema-direita, representa uma ameaça à estabilidade do país. Ao prender Bolsonaro, o Brasil daria um passo decisivo para enfraquecer elementos extremistas que buscam minar a democracia. Além disso, serviria como um aviso para futuros atores políticos de que envolvimento em atividades ilegais para ganho político não será tolerado. A prisão de Bolsonaro também ajudaria a restaurar a confiança no sistema judiciário brasileiro. Historicamente, políticos poderosos frequentemente escaparam da responsabilidade, levando a um amplo desencanto com o sistema de justiça. Demonstrar que até mesmo um ex-presidente está sujeito à lei reafirmaria o princípio de que a justiça se aplica a todos, independentemente de sua posição política. O suposto envolvimento de Jair Bolsonaro em um plano para assassinar o presidente Lula e minar a democracia brasileira representa uma ameaça sem precedentes à estabilidade da nação. Diante das evidências esmagadoras apresentadas pelas investigações federais, o arcabouço jurídico sustenta seu processo e eventual prisão. Responsabilizar Bolsonaro não é apenas uma questão de justiça, mas também um passo crucial para garantir o compromisso do Brasil com a governança democrática. Não fazê-lo incentivaria futuras violências políticas e enfraqueceria o Estado de Direito. Para preservar a integridade da democracia brasileira, Bolsonaro deve ser julgado e, se condenado, sentenciado de acordo com a lei. O mundo está observando, e o Brasil tem a oportunidade de reforçar que nenhum líder está acima da lei.